Armindo Laureano, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em duas sintonias. Muito bem, hoje, sexta-feira, estamos quase a estar naquele momento com mais familiar, etc., na consoada de domingo, mas hoje vamos ainda, por enquanto, olhar um pouco para aquilo que são os grandes momentos informativos. O caso tens-nos reportado sobre o bairro da Jamaica, onde vivem angolanos, e há agora novos desenvolvimentos, não é? Há novos desenvolvimentos. Já tínhamos estado a falar aqui na última edição pelo facto de ter recebido o bairro a primeira visita do Cônsul-Geral de Angola a Lisboa, Narciso Espírito Santo Júnior, que se tornou na primeira vez que um Cônsul-Geral de Lisboa visitou oficialmente o bairro da Jamaica, um bairro que já existe desde os anos desde a década de 80 do século passado, com famílias oriundas dos PALOP, né? A maior parte é de Santo Tomé, depois angolanos e a guineense, assim pela ordem, e que houve uma associação, a Associação Angolana da Amora, que era maioritariamente constituída por moradores do chamado bairro da Jamaica, que era o antigo Vale dos Xíxaros. E depois disso, ontem recebemos a notícia que o Ministério do Ambiente, porque é o organismo que tutela, o Ministério do Ambiente e a área da habitação, que acaba por tutelar esta zona, tem sob tutela, aquilo está na freguesia da Amora, Concelho de Seixal. Mas já tem havido aqui uma grande divergência, a situação desse bairro, entre três vamos assim dizer, figuras. Uma, que é o proprietário, porque aqueles prédios inacabados pertencem a um privado. O proprietário... Que alguns problemas na nossa comunicação, esperando agora... A CAD de Seixal, que é uma casa, e o próprio governo através da... Alô? Sim, portanto, houve uma pequena falha, mas está tudo normal. Está normal. Continua. Está tudo. Então era assim. Aquilo havia um pequeno problema, porque aqueles terrenos pertencem a um privado, aqueles edifícios. E depois entrava também no jogo a Câmara de Seixal, e o Governo, através da Secretaria de Estado da Habitação, pertence ao Ministério do Ambiente. E estavam naquela coisa toda. Mas agora, já foi ontem decidido, e foi também surpresa para a Associação dos Moradores, que eles serão realojados. Os moradores daquele bairro serão realojados, um investimento que deverá ser superior a 15 milhões de euros e que esse processo vai de 2018 até 2022. Cerca de 234 famílias, que fazem um total de 1.300 pessoas que vivem nessas condições precárias nesse bairro, vão ser realojadas durante este período. E foi o próprio Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que disse que irá assinar um acordo de colaboração entre o Instituto de Habitação e de Reabilitação Urbana, a Câmara Municipal de Seixal e a Santa Casa da Misericórdia de Seixal. Na cerimónia de assinatura estará também presente, disse ela, a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. Então, uma situação que já leva 3 décadas nesse chamado Vale dos Xíxaros, que o povo acabou por chamar bairro da Jamaica. Já expliquei aqui numa crónica que fiz, uma Jamaica lusitana com costela africana, por causa do indivíduo de Catete, o angolano de Catete, que tinha este nome, e o bairro ficou assim conhecido, bairro da Jamaica. Então, é uma notícia que, além de ser surpreendente pela positiva, é boa porque finalmente acaba por haver uma luz no fundo do túnel. Há aqui uma decisão que é muito boa para os moradores deste bairro, que são não só... não têm só angolanos, mas santomenses, guineenses e também alguns cabo-verdianos, e que vão então ser realojados, vão poder viver numa situação de melhores condições, porque ali há muitos problemas a nível de segurança, saneamento básico, de educação, de saúde e até de integração. O que eles dizem que o arranque da operação é em 2018 e vai ter como prioridade o realojamento de 64 famílias que estão no lote 10, que é o lote que está em risco de segurança. E na primeira fase serão investidos 1,8 milhões de euros. Foi um dos blocos que foi identificado, este bloco 10, como estando em risco de colapso, num relatório que foi elaborado
Inspeção do Laboratório Nacional de Engenharia. Esse bloco tem muitos angolanos residentes aí neste bloco. Então, vai haver então este trabalho todo. É uma notícia boa porque, de certa forma, as autoridades angolanas, neste caso, que através do próprio consulado, e do setor comunitário, vai também, certamente, acompanhar este processo de realojamento, uma vez que é um dos deveres do Estado proteger os seus cidadãos, estando eles dentro e fora do território nacional. João Pinto. Pois é, até aí então, portanto, essa situação que pode ser revertida da melhor maneira possível para com esses cidadãos que aí vivem então no bairro da Jamaica. As prisões... Aquilo era uma grande vergonha, João Pinto. Era, não é? Portugal, estando em Portugal, claro. Um bairro como aqueles envergonhava, não só eu, tive contacto com as próprias, da Junta de Freguesia, o Presidente da Junta de Freguesia da Moura, vereadores da Câmara de Seixal e mesmo o Estado, aquilo envergonhava Portugal, o facto de há 30 anos estar um bairro com aquelas condições e a forma como as pessoas viviam ali. Há um tempo até que nem tinham luz. Recentemente algum tempo é que a EDP foi lá colocar os contadores. Era uma situação muito complicada. E isso também aqui o pressing que muitas vezes as instituições, os consulados ou as missões diplomáticas dos moradores destes países fizeram. No caso de Angola, que no dia 9 foi a primeira vez que um cônsul chegou lá e visitou, e de certa forma deu também um pressing. E há aqui um trabalho dos jornalistas também, com uma reportagem de uma jornalista da Antena 1 que venceu o prémio do Conselho de Migrações, e foi uma reportagem que nós também passamos aqui, que foi gentilmente cedida sobre a Jamaica. Isto para ver que houve uma série de atores aqui que foram ao longo dos anos fazendo pressão, e agora finalmente uma boa notícia que acaba por ter a solução, o realojamento destes moradores. Vamos avançar. Avançando, ia falar aqui das prisões, né? Traz aqui num espaço... Antigamente a reclusão era total, não é? Todo contacto com o exterior era só naqueles dias especiais de visita, ao fim de semana, etc, etc, etc. Mas agora, estando dentro, haverá espaços, pelo menos em Portugal, para reclusos falarem por Skype com a família. Pois é, a humanização, a reintegração, dos próprios reclusos. E, portanto, eu estou a preparar, mas isso para o próximo ano, uma visita a algumas unidades prisionais, mas concretamente para ter com angolanos que estão detidos. É uma coisa que pouco se fala, mas os angolanos aqui na zona de Lisboa, os que estão detidos, têm também assistência, apoio da missão diplomática do ponto de vista do apoio jurídico. Há um grupo de advogados que faz trabalho para a missão consular e que acaba também por apoiar esse tipo, para apoiar alguns deles. Mas isto depois de uma reportagem que farei. Mas agora voltando a esse projeto, é um projeto piloto que arrancou em Lisboa e em Tires. E a ideia é alargar este tipo de espaços a todas as prisões. É que os reclusos vão conseguir consultar o seu processo e a situação das finanças sem ajuda de técnicos. O que é que acontece? Esse projeto, João Pinto, foi apresentado na quarta-feira. Foi apresentado na quarta-feira pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. O projeto tem um nome, que é Espaço Cidadão Recluso Comunicar Mais, e tem como objetivo criar em todas as prisões em Portugal continental e também as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, criar em todas elas uma sala equipada para que os reclusos acedam a informação de vários tipos. A ideia é que os presos tenham acesso controlado a dados da sua situação jurídico-penal, lista dos visitantes autorizados, acervo de bibliotecas digitais ou legislação. Por exemplo, eles muitas vezes levantam várias questões. Tenho mais alguma pena para cumprir? Quantos meses faltam para sair em liberdade? Que objetivo já alcancei? O que é que falta? São questões que eles muitas vezes colocam e que agora vão ver respondidas. Os reclusos do estabelecimento prisional de Lisboa e do estabelecimento prisional de Tires vão ver resolvido. Por enquanto, o projeto está em fase de teste, mas o objetivo é que em 12 meses, o projeto que é feito pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais é feito em protocolo com a empresa Meo Altice, e irá estudar a melhor forma de criar este espaço e também olhar para a funcionalidade do mesmo. E vai ser lançado um concurso público num prazo que não deverá ultrapassar os 12 meses e que é muito importante para a própria dignificação e responsabilização. É que isto tudo tem implicações e ganhos para os próprios serviços prisionais, uma vez que vai dispensar a burocracia que existe aqui em todo esse sistema. É que quando um preso
precisa ter acesso ao seu processo, quando o recluso precisa ter acesso ao seu processo, ele tem de fazer um requerimento a um técnico e fica a aguardar. Agora, com esse sistema online, ele dispensa esses pedidos e estará disponível diariamente para toda a gente por um período de 20 minutos em 2 computadores. Houve até uma demonstração na quarta-feira com um recluso que não quis falar aos jornalistas e ele conseguiu ver a lista telefónica das pessoas a quem pode ligar e que o podem visitar, consultou os portais das finanças para saber como é que andam as contas, como é que tudo está, dívidas, se deve alguma coisa, como é que está, da Segurança Social, do Instituto de Formação Profissional, entrou para saber se há vagas e depois terminou a ligar para a família que falou com ele. E ele também, na ficha pessoal, conseguiu ver também qual a parte do plano de reinserção que lhe foi traçado pelas autoridades depois de sair da cadeia e que foi cumprida, o que é que falta cumprir. Quer dizer, a pessoa participa no seu processo de reinserção. Ele consegue ter acesso, consegue saber das suas contas. Há uma certa autonomia e promove também iniciativa das pessoas e a procura de oportunidades. E aqui é uma espécie de um enriquecimento pessoal e social por parte dos presos. Então é um passo muito importante e eu destaquei para colocar aqui isto em notícia que está a ser construído e que se vão juntar a outros. Eles já estão a pensar, por exemplo, também o início da telemedicina, que já está pronta para começar nas cadeias e a possibilidade também dos reclusos tratarem do seu cartão de cidadão nas prisões, porque há um protocolo já com o Instituto de Registro e Notariado. Então, há aqui vários projetos que, de certa forma, para desmistificar a ideia de que os indivíduos são condenados, estão presos, vão pagar por uma pena, mas não deixam de ser seres humanos, têm direitos, têm deveres, à questão da humanização, da inserção e da integração que aqui falávamos, João Pinto. Porque isso também vai obrigar, é claro que aprendendo com os bons exemplos, é exatamente olhar para uma realidade que é a nossa, em que há sempre queixas de que o cidadão, quando sai das unidades penitenciárias, cá entre nós, sai um pouco mais revoltado do que na altura em que entra. E, portanto, são trabalhos que devem ser muito bem vistos e, se calhar, partilhados para ver como é que é a questão da humanização e da própria formação de recluso cá entre nós. E depois custa dinheiro ao Estado, porque o recluso tem que come, veste, tem a questão da higiene e tudo isso custa do Estado. E então é preciso potenciar isso porque nós temos estado a ver casos de pessoas que entram para as cadeias e acabam por fazer formação média ou até superior, depois conseguem integrar-se, inserir-se no próprio mercado. Eu não tenho registro, por exemplo, no nosso caso, em Angola, de vir dizer para onde terem noticiado, olha, este indivíduo ficou preso X anos e na prisão conseguiu se formar, conseguiu sair com diploma. E esses exemplos de sucesso, a ideia sempre são atirados para aí e vão ficando até sair e depois não há um acompanhamento. E aqui, então, essa inserção que começa logo da cadeia. É interessante esses exemplos, essas abordagens também. É isso mesmo, e é só para ficar aqui, antes de irmos para a publicidade, ficar o registro de que um detento, cá entre nós, fica entre 20 a 30 dólares norte-americanos. Seu custo, mais ou menos, de manutenção diária. Até já, diária. 20 dólares por dia. Agora vem o indivíduo condenado a 10 anos, 5 anos, quanto é que isto custa o Estado. Está bem. Até já. Até já, vamos lá. Feliz Natal. Boas festas. Luanda, Angola. Mudar é sempre bom. Eu já mudei de província, de casa, de trabalho e já perdi a conta às vezes que mudei de telefone. E entretanto a mudança, estou a mudar a forma de ir ao banco. Mudei para a nova aplicação do Standard Bank e agora faço tudo no telemóvel. Mudar para melhor está nas suas mãos. Com os novos canais digitais Standard Bank, mudamos para uma experiência mais simples e cômoda. Experimente as novas funcionalidades com máxima segurança e rapidez. Saiba mais em standardbank.co.au. Standard Bank. Seguindo em frente. Já pensaste no que nos une a todos? O que une a Neuza que manda pausa? Ou Mateus que manda play? Ou Dudu, rei das histórias? A Thelma, queen das tatuagens. Sabes? Quando há golo, o Zé dá um golo, mas o Fred mantém o controle. Mas o que os une? E o que une o Gerson que surfa na espuma, mas no copo prefere pouca? A Jurema, que não lhe dispensa o gosto. O que nos une a todos é o mesmo que nos une a ti. Somos Cuca. Beba com moderação.
O Natal está no ar. Feliz Natal. Boas festas. É isso mesmo, aqui no Mundo em Duas Sintonias, com Armindo Laureano em Lisboa, MFM aqui comigo em Luanda, de Rua 54, ao projeto Nova Vida. Agora temos aqui na continuidade, e hoje com muita matéria, sobretudo porque são etapas em que há muitas famílias a deslocarem-se para Portugal, e é claro que está deslocando-se, estão também melhor informados, não é? E nada melhor que termos o Armindo Laureano, que nos traz alguma da atualidade que se está a viver. Como esta, que o Tribunal obriga a Câmara de Lisboa a devolver 58 milhões de euros aos munícipes. Como é que isso funciona, Armindo? Pois, essas são coisas interessantes para ver como é que há aqui o princípio da própria separação de poderes e como a própria autonomia e como é que as coisas funcionam e têm de se cumprir. É que o Tribunal Constitucional aqui em Portugal chumbou na terça-feira, dia 19, a taxa municipal de proteção civil de Lisboa, obrigando a autarquia, a Câmara Municipal de Lisboa, a devolver os valores cobrados desde 2015. E o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, anunciou que a partir de janeiro do próximo ano a autarquia vai contactar os proprietários de imóveis e criar um balcão próprio para devolver um total de 58 milhões de euros. E ele próprio já disse que acata na íntegra a decisão que obriga a um ajuste do orçamento do próximo ano, mas garante que não haverá aumentos de outros impostos ou taxa. É que a autarquia em Lisboa cobrou em média 86 euros por ano a milhares de munícipes para criar uma taxa municipal de proteção civil, que é essa taxa que foi chumbada pelo próprio tribunal, porque o tribunal diz que aquilo que eles chamam de taxa de proteção civil, o tribunal considera que aquilo configura um verdadeiro imposto, pelo que deveria constar da lei do Parlamento ou de decreto-lei devidamente autorizado pela Assembleia da República. Então, dizendo que a Câmara de Lisboa é incompetente já aquilo que eles chamam de taxa, na realidade é um imposto e eles não podem estar a criar impostos. A Câmara não pode estar a criar impostos, isso é a reserva da Assembleia. E essa taxa municipal de proteção civil era a quarta fonte de receita mais significativa da Câmara Municipal de Lisboa. No ano passado, de acordo com as contas do município, rendeu 21,6 milhões de euros líquidos. Sendo mesmo o dobro da taxa turística. A taxa turística, o ano passado, rendeu para a Câmara 12,1 milhões de euros e esta rendeu o dobro, 21,6 deste todo imposto. Então, esta devolução aos munícipes de cerca de 58 milhões de euros, que começaram a ser cobrados desde 2015, começará a ser tratada, como já disse, no próximo ano. Eles vão abrir um balcão de atendimento, já no mês de janeiro, com um site próprio para este efeito, e o pedido de devolução, e vão comunicar diretamente, vão escrever diretamente a todos os proprietários que procederam ao pagamento dessa taxa, para que possam então reaver as verbas que o Tribunal declarou na terça-feira, que não deviam ter sido cobradas. É que essa taxa de proteção civil era cobrada em outubro de cada ano, então foi cobrada em 2015, 16 e 17, e custava sem penalizações 37,50 euros por cada 100 mil de valor patrimonial. Por exemplo, um proprietário com um imóvel avaliado pelas finanças em 400 mil euros, um valor que já não é invulgar em Lisboa, vai poder reaver pelo menos 3 anos, cerca de 450 euros. Então, é isso. O próprio Presidente da Câmara já explicou que para o próximo ano o financiamento dos bombeiros da cidade será assegurado através de valores que estavam reservados e para imprevistos desse género. Ele tem uma outra verba de contingência. Então, fez-se aqui justiça, segundo o Tribunal Constitucional e muitos dos munícipes, e esse dinheiro então vai ser entregue aos municípios, 58 milhões de euros ao longo dos 3 anos que a Câmara andou a cobrar aos municípios por uma taxa, por uma chamada taxa que na realidade era um imposto. Pois é, isso remete-me aqui a pensar, não sou jurista, né? Mas pronto, remete-me a pensar na famosa taxa de lixo que o cidadão aqui em Luanda tem estado a pagar, o angolano, a pagar de 2.500 kwanzas na taxa, portanto, quando vai pagar a energia. Essa taxa é mensal,
Estás a ver quanto é que, portanto, como é que os juristas aqui ainda não conseguiram repudiar perante as autoridades, uma vez que uma taxa deveria ser anual, no mínimo, e está-se a pagar mensalmente quando se vai pagar a energia elétrica. Portanto, a família... Deveria o governo provincial responder, porque, afinal de contas, portanto, é um esforço muito grande por parte da população. Pois, e isso foram as associações dos munícipes que foram deixar e foram apresentar queixas e também com apoio de outros partidos, posição, porque muitas vezes aquilo que pode estar também no caso em Luanda, aquilo que se está a chamar taxa de lixo ser um imposto, e será até que ponto é que o Governo Regional tem competências para criar impostos? Foi aqui, nesse caso, que o Tribunal Constitucional disse à Câmara de Lisboa, não, isso que vocês estão a chamar de taxa é um imposto, e vocês não têm esta competência, isso configura um verdadeiro imposto e deve constar da lei do Parlamento, o decreto-lei individualmente utilizado pela Assembleia. É verdade. Isto levantas aqui um bom tema. É um bom tema, é a justiça, porque nem a Assembleia ainda, nenhum deputado pronunciou-se a propósito deste assunto, deixa tudo a caminhar, etc. E pronto. Agora, essa condenação por morte a 19 anos, Portugal condenado. Pois, eu destaco isso também, bem, entrar agora depois da nossa conversa, às 7 horas de Luanda, que é uma notícia importante. Portugal foi condenado por uma morte que aconteceu há 19 anos. É que o Estado português foi condenado na terça-feira pelo Tribunal Europeu dos Direitos, terça-feira, dia 19, pelo Tribunal Europeu dos Direitos dos Homens a pagar uma indemnização de 23 mil euros à viúva de um homem que morreu há 19 anos, depois de ter sido submetido a uma cirurgia no centro hospitalar de Vila Nova de Gaia para a remoção de pólipos nasais. É que numa primeira decisão deste Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, de 15 de dezembro de 2015, Portugal foi condenado a pagar 39 mil euros à senhora Maria Isabel Fernandes, que decidiu então avançar para as instâncias europeias depois da justiça portuguesa ter absolvido um dos médicos em 2009 do crime de homicídio por negligência. O Estado português recorreu da decisão em março do ano passado e a viúva viu agora o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem reforçar que houve violação do artigo 2º da Convenção dos Direitos do Homem relativo ao direito à vida e que o sistema jurídico português foi ineficaz, porque este homem foi submetido a uma cirurgia no dia 27 de novembro de 1997 e teve alta no dia seguinte. E no dia 29 ele dirigiu-se às urgências com fortes dores de cabeça. Já em dezembro foi mais 3 vezes ao hospital e foi hospitalizado por 2 vezes durante esse processo. E no dia 3 de fevereiro de 1998 recebeu nova alta hospitalar. 14 dias depois era novamente internado, mas dessa vez num outro hospital, o Hospital de Santo António no Porto, onde veio a morrer a 8 de março de 1998. E esta viúva nunca desistiu. Isto revela também um caso, além da justiça não ter sido justa, e quando o Estado, um dos maiores deveres do Estado é proteger os seus cidadãos, o Estado falha nisso e depois não quer assumir a culpa, esta mulher nunca desistiu. Ela meteu os processos aqui em tribunais portugueses e os médicos eram absolvidos e ela, mesmo não sabendo falar inglês nem francês, avançou para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Levou todos os processos e foi. A determinada altura, ela precisou de constituir advogado porque não tinha o domínio da língua, não tinha domínio da coisa e de questões jurídicas e avançou com isso. É que do coletivo de juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, constituído por 17 magistrados, 15 votaram a favor da condenação do Estado português e 2 votaram contra. E eles consideraram que o sistema de saúde em Portugal falhou em providenciar uma resposta médica adequada. E a mulher, segundo também recebi informação, a mulher depois falando, está muito desiludida com o próprio Estado do seu país e acreditou 19 anos depois para ver uma questão resolvida e já pondera mesmo viver fora do país porque por essa situação toda que aconteceu. Mas tem um sentido de justiça e diz que agora a alma do seu finado esposo está a descansar em paz porque finalmente ela conseguiu ver o Estado condenado nessa situação. Não condenado aqui, mas por um tribunal europeu. Ora bem, então já para terminarmos bem, vamos falar de 2 grandes astros da NBA. Portanto, neste caso falamos portanto, de um dos ódios, né? Isaiah Thomas e... agora não me chega o nome. Magic Johnson. Depois de muito tempo, lágrimas de reconciliação, hein?
Falámos de justiça e passamos para o amor também. A força que o amor tem para vencer o ódio. É que chegou ao fim um dos maiores ódios da NBA. Magic Johnson e Isaiah Thomas fizeram as pazes 26 anos depois. É que a orientação sexual e um veto estiveram na base da zanga. É que essas grandes estrelas da NBA dos anos 80 acabaram na madrugada desta quarta-feira, acabaram com um dos maiores ódios da história do basquetebol norte-americano e fizeram as pazes 26 anos depois, em direto, num programa que foi emitido pela televisão oficial da NBA. Um cenário em que se falou também dos 7 troféus que ambos conquistaram. Magic Johnson conquistou 5 troféus da NBA pelos Lakers e Isaiah Thomas conquistou 2 pelos Detroit Pistons. Então eles deram um grande abraço e choraram mesmo perante as câmaras. É só para perceber aqui, para os ouvintes perceberem, é que Magic Johnson e Isaiah Thomas foram grandes amigos durante as épocas em que espalharam a magia pelos pavilhões norte-americanos da NBA. E apesar de jogarem em equipas diferentes, mas tudo mudou em 1991, quando Magic Johnson anunciou que era portador do vírus da SIDA. E houve várias reações de solidariedade que surgiram na sequência deste anúncio. Mas quando Isaiah Thomas pôs em causa a orientação sexual de Magic Johnson, então a relação deles foi quebrada. E a guerra teve desenvolvimentos anos depois por autora do lançamento de um livro, When the Game Was Ours, quando o jogo era nosso, da autoria de Magic Johnson e Larry Bird, no qual Magic Johnson reconheceu que tinha vetado o nome de Isaiah Thomas para integrar o célebre Dream Team que se sagrou campeão olímpico nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992, naquela que ficou conhecida como a melhor equipa da história. Então era a machadada final numa relação que afinal já não existia e que aí estava. E 26 anos depois, então aconteceu a reconciliação. Foi Magic Johnson quem tomou a iniciativa de pedir desculpas, num discurso que demorou 58 segundos e foi seguido de um aperto de mão. Ele falou também, Magic Johnson, do papel que o irmão, do papel que a mãe e o pai e também a família toda teve nesta coisa. E disse assim muito rapidamente a Isaiah Thomas: és meu irmão e deixa-me pedir desculpas se te causei algum dano por não termos estado juntos. Deus foi bondoso por nos reunir outra vez. Um abraço, brother. E foi assim, a reconciliação, dessa forma, João Pinto. É verdade, pode demorar, mas quando as coisas têm que acontecer, acontecem mesmo. E aí o sinal da reconciliação de Magic Johnson e Isaiah Thomas, depois de mais de 20 anos. Armindo, estamos então... Estamos assim, olha, João Pinto, 30 segundos para uma nota positiva. Rapidamente, e é aqui para a Presidência da República, o próprio chefe de Estado, por causa da criação do Comitê para a Defesa da Palanca Negra Gigante. É uma notícia que nós também passamos e é relevante e é importante para a preservação de uma espécie única e que existe aqui em Angola. E que neste Comitê também, acima de tudo, envolve a Fundação Kissama. A Fundação Kissama que teve um dos seus mentores, o falecido General João de Matos, e que com a sua morte se colocava muito em causa a própria continuidade. E o próprio Governo, na criação deste Comitê para a Defesa da Palanca Negra Gigante, através das várias estruturas do Executivo que colocou, concebeu também o espaço para a própria Fundação Kissama. Podemos estar a ver aqui, então, uma coisa muito positiva, a continuidade e a preservação disso, dessa espécie e também da própria Fundação Kissama. E assim, rapidinho, há nota positiva e uma negativa é aquilo que temos dito, que tu tens falado muito. Chefia e liderança são coisas diferentes. Ser chefe é uma coisa e ser líder é outra coisa. E serve para a reflexão quando partilhamos, por exemplo, quando os vídeos passam de funcionários, no caso da EPAU, quando os funcionários festejam a exoneração de um diretor-geral. Fica muito mal na fotografia a própria gestão de Leonildo Seitas, que foi muitas vezes criticado, muitas vezes falado, e muita gente ignorou, muitas vezes até a própria comunicação social. E aquelas imagens daqueles trabalhadores revela muito disso, revela o tipo de gestores que nós vamos tendo em muitos lugares. Mas corrigir o que está mal não pode ficar só na exoneração. Há uma coisa que falta, que é a responsabilidade e a responsabilização. Muito obrigado, João Pinto, e um grande abraço para ti. Bom final de semana e nós estamos juntos na próxima semana. Grande abraço para todos. Bom Natal. Bom Natal. Bom Natal. Bom Natal, sim, senhor. Armindo Laureano, Vivência Press News e aqui a MFM. Sempre juntos, a segunda, quarta e a sexta-feira, para tratarmos dos mais variados temas e mais variados assuntos.